autoridades, senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da comissão organizadora do terceiro Simpósio Internacional de Tecnologias em Educação Matemática, dou as boas-vindas a todos vocês, que estão presencialmente e aos que nos acompanham de modo online via YouTube. Authorities, ladies and gentlemen, good afternoon. On behalf of the organizing committee of the third International Symposium on Technologies in Mathematics Education, I welcome all of you who are face-to-face and those who are watching us online through YouTube. O CITEM, Simpósio Internacional de Tecnologias em Educação Matemática, é organizado pelo Grupo de Pesquisa em Informática, Outras Mídias e Educação Matemática, GPIM, da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp, Campus Rio Claro, e está em sua terceira edição. O primeiro CITEM foi realizado em 2018 na Unesp Rio Claro, de forma presencial, e o segundo foi realizado online no ano de 2020, em decorrência das limitações impostas pela pandemia da Covid-19. O evento espera promover o debate entre a pesquisa em educação matemática desenvolvida pelo GPIM, um grupo de pesquisa consolidado e reconhecido internacionalmente, focado em questões relacionadas às tecnologias em educação matemática, com aquelas desenvolvidas em diversas instituições de ensino e pesquisa do Brasil e outros países. Nesta edição, que está sendo realizada de modo híbrido, contamos com a participação de palestrantes nacionais e internacionais, renomados na área de tecnologias em educação matemática. Na programação, estão previstas palestras, interação com palestrantes, painéis de discussões, rap poster e discussão de trabalhos. O terceiro CITEM já é um sucesso. Isso se dá pela inscrição de mais de 215 pessoas e a aprovação de 49 trabalhos. Temos, no mínimo, 6 países representados, além do Brasil. No Brasil, contamos com participantes de quase todos os estados brasileiros. Desde já, em nome da comissão organizadora, agradeço a participação e o envolvimento de todos vocês. Que tenhamos ricos momentos de estudos, debates e trocas de experiências. Um excelente evento a todos. CITEM, The International Symposium on Technologies in Mathematics Education is organized by the Research Group Informatics, Other Media and Mathematics Education, GPIM, at São Paulo State University, Unesp, Campus Rio Claro. That is the third edition of the symposium. The first CITEM was held in 2018 at Unesp Rio Claro, face-to-face, and the second was held online in 2020 due to the limitations imposed by the COVID-19 pandemic. The event aims to promote the debate between the research in mathematics education, developed by GPIM, a consolidated, internationally recognized research group, focused on issues related to technologies in mathematics education, which those developed in several teaching and research institutions in Brazil and other countries. Is this edition, which is being held in hybrid mode, we have the participation of national and international speakers, renowned in the area of technologies in mathematics education. The program includes lectures, interaction with speakers, panel discussion, happy poster, and discussion of the papers. The third CITEM is already a success. This is due to the registration of 215 participants and the approval of 49 papers.
We have at least 6 countries represented, besides Brazil. From Brazil, we have participants from almost all the states. On behalf of the organizing committee, I thank you all for your participation and involvement. We will share rich moments of study, debate, and exchange of experiences. I wish an excellent event to everyone. A partir desse momento, faremos a composição da mesa diretora do presente evento. Now we announce the members of the Board of Directors of the Simpósio, em português. Solicitamos que as seguintes autoridades dirijam-se à mesa. Professor Dr. Edson Denis Leonel, diretor do Instituto de Geociências e Ciências Exatas. Professor Dr. Marcelo de Carvalho Borba, coordenador do GPIM e do presente evento. Professora doutora Heloísa da Silva, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, PPG, do Instituto de Geociências e Ciências Exatas. Professor Dr. Raulison de Oliveira Araújo, chefe do Departamento de Matemática do Instituto de Geociências e Ciências Exatas. Doutorando Andrei Luiz Berres Hartmann, representante dos discentes do PPG, dos discentes do GPIM e da comissão organizadora deste evento. We thank you all for attending this event. We also would like to thank the sponsors and the authorities. Neste momento, convidamos a todos para que, em posição de respeito, acompanhemos a execução do hino nacional brasileiro. As margens plácidas de um povo heróico bravo retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilham no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, eis que eu sei a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil nos ouve, tenso raio vívido, de amor e de esperança permanece. Se em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, pros filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, farol da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrido, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor
capa forte, verás que o filho teu não foge a luta, e teme agora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, que os filhos deixem só as mães, gentil, pátria amada, Brasil. Agradecemos a presença de todos os participantes deste evento, aos patrocinadores, à CAPES, principalmente ao Programa de Apoio a Eventos no País, PAEP, ao CNPq, ao PPGEM e à Editora Autêntica, ao Unesp, pelo suporte concedido com relação à infraestrutura, ao diretor do Instituto de Geociências e Ciências Exatas, professor Dr. Edson Denis Leonel, a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, professora doutora Heloísa da Silva, ao chefe do Departamento de Matemática, professor Dr. Raulison de Oliveira Araújo, e a comissão organizadora. Neste momento, faz uso da palavra o professor Dr. Edson Denis Leonel, diretor do Instituto de Geociências e Ciências Exatas. Good afternoon to everybody. So my compliments to Professor Marcelo Borba, organizer of this very interesting meeting, III SITEM. Also my compliments to Professor Raulison, head of the department. My compliments to Heloísa Silva, leading the post-graduation program in mathematics education. And also my compliments to André, representing the students and also the members of the group. I'm delighted to welcome all of the participants who shall attend, participate, and present their most recent results at the 3rd International Symposium on Technologies in Mathematics Education. The Institute of Geosciences and Exact Sciences is proud to host the symposium at this time in an hybrid format, sharing the kind hospitality of the Brazilian citizens. I have to say that our university, Unesp, is spread over the state of São Paulo in 24 cities, encompassing 34 institutes in all areas of knowledge. In Rio Claro, currently we have more than 3,000 students regularly attending 6 undergrad courses in our institute, plus 4 courses from the Biological Institute. We have also about 700 post-graduation students in both master and PhD programs, also running their projects and theses in our institute. The activities developed in the research group of informatics, other media, and mathematics education have endeavored to change the scenario of mathematics teaching in our country. They have reflected in improvements not only in Brazil. It also leads to developments in neighboring countries, as it has trained professionals who, when defending their work, return to their countries seeking to implement improvements in their quality of education and in its students and schools. Such efforts have reflected positively in the excellence granted by CAPES, agency regulator and evaluator, to our post-graduation program in mathematics education. We recognize the efforts of the organizing committee to get funding and support for the success of the current activity. So in the person of Professor Marcelo Borba, we present our deep acknowledgement and wish all the best with the success of this present activity. We also offer our tributes to the ceremonial team for compiling all of the details to warmly receive you here, face-to-face and both remotely. I wish all of you an enjoyable and fruitful conference. I hope the discussions and results obtaining from the activities can benefit the community in several aspects. Thank you very much indeed. All the best.
Com a palavra, o doutorando Andrei Luiz Berres Hartmann. Boa tarde, colegas que compõem esta mesa, professores, pesquisadores e estudantes aqui presentes. Com muita alegria, represento neste momento 3 grupos que, direta ou indiretamente, estão envolvidos com o 3º Simpósio Internacional de Tecnologias em Educação Matemática. Os discentes do programa de pós-graduação em Educação Matemática desta instituição. Programa este que, nas últimas semanas, recebeu o reconhecimento de um esforço coletivo, discente, docentes e de técnicos administrativos com o conceito 7 na CAPES. Isso representa o árduo trabalho de todos nós e o compromisso em produzirmos pesquisas que discutem aspectos da educação matemática em diversos níveis. Pesquisas essas de qualidade, com preocupações éticas, críticas e sociais, em momentos que sofremos tantos ataques à educação pública no Brasil, sobretudo após o corte de mais de 2 bilhões de reais que demonstra o descaso com a educação em nosso país. Também represento os estudantes, membros do grupo de pesquisa em informática, outras mídias e educação matemática, que compartilham semanalmente suas experiências e expectativas de vida e de pesquisa. E, por fim, a comissão organizadora do evento, que juntos não medimos esforços para a realização do simpósio e muito bem receber todos vocês. Assim, o 3º SITEM é um evento coletivo, produzido por muitas mãos. Mãos de estudantes de pós-graduação, sejam do GPIMEN, sejam de outros grupos de pesquisas de nosso programa. Temos, no mínimo, 10 grupos aqui representados. Mãos de professores do ensino superior ou da educação básica. Mãos de técnicos administrativos da Unesp, que tanto nos auxiliam e auxiliaram. Sem o esforço de todos, não conseguiríamos realizar este evento. And now, I would like to thank and welcome the people present here. We have at least 6 countries represent in addition to Brazil. They are Canada, South Africa, United States, Argentina, Colombia, and Finland. I hope you all feel good in your midst and have a great event. Thank you very much. Convidamos a fazer uso da palavra o professor Dr. Raulisson de Oliveira Araújo. Cumprimento a todos os membros aqui da banca, a todos que estão presentes, uma boa tarde, a todos que estão online também. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui, para mim é uma honra, né, estar no evento. E, bom, gostaria apenas de desejar aos senhores um ótimo evento e que todos aproveitem o máximo possível. Tá? Muito obrigado. Neste momento, convidamos a professora doutora Heloísa da Silva para fazer uso da palavra. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Welcome everyone here, the international teachers, researchers and professors. Meus cumprimentos aos senhores que compõem a mesa, o professor Denis, diretor do nosso instituto, o professor Raulisson, chefe do nosso departamento de matemática, o professor Marcelo Borba, coordenador do grupo Informática, Outras Mídias e Educação Matemática deste departamento e que compõem os grupos de pesquisa do programa de pós-graduação em Educação Matemática. Grupo esse responsável pela organização desse evento, e ao qual, em nome do professor Marcelo e do Andrei, nosso representante discente e representante aqui do evento, estendo meus cumprimentos e parabenizo a todos os responsáveis pela organização.
Em nome do Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática, dou boas-vindas a todos ao Simpósio Internacional, ao terceiro Simpósio Internacional de Tecnologias em Educação Matemática. So, welcome everyone, que nesta edição, de forma híbrida, com participantes nacionais e internacionais, estão aqui presentes ou online. Aproveito a oportunidade para parabenizar o GPIMEN, que há quase 30 anos vem se debruçando na realização de pesquisas e ações para a educação matemática brasileira, com impacto na pesquisa internacional, focando questões relacionadas às tecnologias no campo da educação matemática. Parabenizo a todos pelo trabalho, né, de todo esse tempo e reconhecimento também, e também pela bela programação com convidados nacionais e internacionais aqui presentes ou no formato online, com diferentes espaços de interação, discussão e trabalho, e com uma sensibilidade na escolha das temáticas propostas para a edição desse evento, considerando o momento atual que vivemos. Em especial, destaco pelo olhar que eu fiz para a programação, né, a palestra da professora Annelisa, da Universidade de Helsinki, Finlândia, que discutirá como a pesquisa em educação pode se tornar um ator-chave nas lutas e práticas por equidade e sustentabilidade. E também o professor Johan Engelbrecht, da University of Pretoria, Sul-África, que problematizará as práticas que passamos a adotar com as novas tecnologias no campo da educação e educação matemática, após esse período pandêmico que vivemos. Com impactos sobre as práticas e relações, né, dos professores, estudantes, com implicações sociais, e também sobre o currículo de matemática. Como podemos notar, essas e outras temáticas que vão ser discutidas nesse evento levam em consideração esse momento pós-pandêmico que vivemos e dão abertura para reflexões e discussões sobre a atual crise social e política do nosso país, que passa por ataques contínuos, como destacou o nosso querido Andrei, à ciência e à educação, como aquela anunciada ontem, em meio à corrida eleitoral que estamos vivenciando, em que o atual presidente bloqueou recursos e verbas às universidades federais do país, inviabilizando seu funcionamento e para as quais transmito, como coordenadora do nosso programa, o meu gesto de solidariedade. Nesse processo em que nós, cidadãos, no maior gesto de democracia, exercemos a soberania popular concretizada por meio do voto, que é secreto, na escolha de nossos governantes, mais do que nunca, precisamos promover oportunidades de aprendizagem como essas, que aqui temos hoje e nesses próximos dias, para o envolvimento de todos, visando a efetiva e urgente mudança de destino e conscientização do país em prol do coletivo e da diversidade. Em nome do PPGEM, agradeço ao GPIMEN pela promoção do terceiro SITEM e desejo a todos e a todas ótimas discussões e trabalhos nesses próximos dias. Convidamos agora o professor Dr. Marcelo de Carvalho Borba para fazer uso da palavra. Good afternoon, everyone. I don't need to translate that part, right? It's a great pleasure to be here with my dean, who does not miss the opening of anything I organize in this university. So thank you. You know, besides the more formal thing that we should be doing, I just would like to thank you personally for that. I would like to then welcome all of you. Some of you are traveling for a day, either by plane or by bus, because there are people here who will spend the night or the day on a bus. Então, estou agradecendo aqui a todos que estão aqui presentes, dizendo do meu prazer de estar com o diretor, que não falta nunca aqui um evento que eu organizo, e também agradecer todo o esforço que vocês estão fazendo com essa viagem, né? Que vieram para cá
para ter isso. What a contrast. What a contrast. Yesterday, we had another cut of 2 billion Brazilian reais for education. With the other one, in August, that's $4 billion. That's almost, it's $1 billion of Canadian dollars. See, or like 8 million, 0.8 of US dollars. And what for? For using this money for the campaign, right? For something called secret budget. Have you ever heard of secret budget? Okay, it's a budget where you don't know where the money goes to. Okay, it's hard. Somebody has said that Brazil is a complex country. Okay, so I apologize for you. It's hard to understand those things, but that's where we're living right now. Que contraste, minha gente. Nós tivemos aqui agora um corte de 2 bilhões de reais ontem no orçamento da educação, somado aos 2 bilhões do orçamento de agosto. Isso dá praticamente $1 bilhão canadenses ou 0,8 dólares americanos. E para onde que vai esse dinheiro? Para o orçamento secreto, que eu tive dificuldade de explicar para meus colegas estrangeiros aqui o que é, você entende, não é? E indo para a campanha, para questões das mais perdas, para show sertanejo, como vocês sabem, ou etc., que foi feito país afora. E nós estamos tirando dinheiro dos institutos federais e das universidades federais e da rede outra federal. Temos aqui solidariedade aqui aos colegas das federais. Vou cumprimentar o colega André Ferreira e cumprimentando todos os outros que aqui estejam e o Tebaldi também do Instituto Federal. So, what a contrast. We have this, but on the other hand, we have people organizing a conference, you know, for free, working for 6 months, you know, they're getting dinner, maybe they're getting dinner, you know, or lunch or something like this, and we're working like maniacs because we believe in public education. We believe in John Dewey, in the idea of democracy, and that has to do with quality education in the public school, and we would like to extend that to school like the ones, university like ours, that is chaired by him locally here, with the public money, with research. If there was no research in this country, it would be the disaster that we already lived with. The COVID crisis would be much, much greater. So thank goodness we have that. E o contraste, por um lado temos isso, temos essa energia toda de nós aqui organizando um evento de graça, você entende? Muitas vezes pagando, pondo a mão no próprio bolso para fazer atividades e tudo mais, organizando um evento científico em respeito à educação pública e gratuita, que, como diria John Dewey, ela é fundamental para a democracia, quando ele falava do país dos Estados Unidos, e a gente pode estender isso aqui para a gente estar falando da importância da educação pública e gratuita em universidades como essa, para o nosso país. Eu parabenizei o Denis, que lidera aqui a nossa instituição aqui, e que sem instituições como a nossa, né, eu não citei a Fiocruz na fala em inglês, mas a gente teria uma vida muito mais difícil em relação à questão das vacinas e da crise da Covid que nós vivemos. For those of you who are foreigners, we do have a public institution that's one of the main players in making vaccines, not for COVID, was not fast enough, because of course the president did not have enough money for that, you know, or he was not in a thought that was very important in the beginning to develop vaccine, because Fiocruz could have done in the state of Rio de Janeiro and all over the country. So, but we're here to celebrate and to talk about math education and the use of digital technology. And I'll tell you, that became even more important, as everybody knows, during the pandemic. And so it's very important that we keep developing that, and we keep developing the agreements and the cooperation international that we have. Então, eu disse que é muito importante, nós estamos aqui para falar de coisa boa, de educação matemática, de educação, e que é muito bacana que a gente esteja aqui nesse momento, consolidando essas alianças internacionais que a gente tem com os vários colegas. So, George Gadanidis and Johan Engelbrecht from Canada and South Africa are partners of a CAP Sprint project. And we are, I think, the first network here on this campus to have this. There are other members here, Sueli Javaroni, and there is Ricardo,
And I must be forgetting other people. But anyways, so the project did not develop as we wish because of the pandemic, but we did some nice publication in Springer, right? And with book chapters and all that. And we now having this meeting here as a meeting of thinking of next steps and other cooperations. And Ricardo, who does not have a formal part on that, but somehow also kind of administrates the project, even though I'm the official administrator, but he administrates a lot of it from another campus of Rio Claro. And Sueli, in this meantime, has leading under the name of GPIME, of our research group, this fantastic new cooperation with the colleagues from Casio. And for those of you who don't know, the first research I developed here in this country when I came back from the US was with graphing calculators, with Casio and Texas calculators at the time. Então, eu falei um pouco da cooperação internacional do projeto CapSprint, que nós temos aqui o George, o Johan e o Ricardo, a Sueli. Eu devo ter esquecido de alguém além de mim. Nós publicamos uma série de capítulos durante a pandemia num livro da Springer, que está saindo agora no Canadá, um mega livro com 3.000 páginas sobre educação e tecnologia geral e matemática, e nós fomos um dos convidados para participar por essa rede lá. E parabenizei a nova rede de ação que tem, que é liderada pela Sueli, em nome do GPIME, na cooperação com a Cássio. Não é? E agradeci ao Ricardo, que embora não seja o administrador oficial do projeto CapSprint, mas na prática junto com a Lara, doutoranda, que está aqui também, que ajudou 500 vezes. Tá? Como vocês sabem, eu estou agora terminando meu mandato como coordenador de área da CAPES, mas era um trabalho insano de 80 horas, 100 horas, várias vezes, que não tinha condição de fazer isso. Então, eu fazia alguns momentos e depois o Ricardo, sem aparecer no látis dele em canto nenhum, cuidou de várias coisas disso, muito menos no látis da Lara aconteceu isso também. Tá? Mas é assim que a gente funciona no GPIME. So, now I got to look at the paper to see if I did not forget anything very important, but we're coming to the end here. It's very nice to have all these guests here and all these people, because GPIME is becoming almost 30, even though I'm 34, but you got to figure that out, that, it's almost turning 30. And I found it, in the year after I came back from Cornell University. So we started in one of those small rooms up there. And it's very glad to know that in a country that's not valuing education as it should, we have research groups almost 30, next year. So if you see on the back of the T-shirts there, I'm not wearing it today, you're going to see 30, but it's 29. But I like the idea of 300 days of party, of celebration, of academic things and happy hours, so we can celebrate that, which is, of course, it's always connected to the graduate program led by Eloisa and Andrei, for the university led by him, and the department led by him. So it's all our collective effort here. Então, eu falei que tinha que olhar no papel para ver o que eu não estava esquecendo, e eu estava esquecendo dos 30 anos do GPIME, que é ano que vem, em algum mês, a gente vai chegar nesse mês aí em algum momento, mas como vocês sabem que eu gosto muito de festa, a gente começa logo já a comemorar um ano antes, para ter 300 dias de festa, e de celebração, então a gente começa a ter. E não está na programação tanto assim, mas eu, se fosse você, desmarcava tudo que vocês têm para depois das 6 horas da tarde, entendeu? Mas se não marcou, vocês que estão online, desculpa, tá? Mas aqui essa é a vantagem de estar presencial. And last but not least, I would like to praise the return of these face-to-face events, even though it's hybrid. It's not the same as having only online events. And here's one of the pioneers in math education, in online mathematics education courses. So it's good to have online and all that, but I'm really fond of this kind of event, of meeting people, looking at each other's eyes and, being able to, hey, hello, Dean, and talk to him. So I think that's very important. And it's very nice. I was going to read here, but I'm going to attach there the
name of the 10 to 11 groups that are present here, so we can tell that we have the whole graduate program here present, but I'm not going to tire it with all different names and different trends that they research in. Então, estou aqui, então, terminando e querendo saudar, você entende, a volta dos eventos presenciais. E que a gente já tenha aqui nesse momento toda a ideia de termos um evento coletivo, porque o GPIM só existe com os chefes de departamento, com o diretor, com a coordenadora da pós-graduação e o representante discente também, muito atuante aqui. Então, nós temos uma honra de ter esses eventos presenciais. Para você que está online, desculpa, mas você vai perder uma parte que não está muito na programação, porque there is an important rule at GPIM that's not written, there was no rules written there. But one special rule is that when you are successful in something, you must pay a keg of beer. Okay? So if you don't like beer, you pay wine. If you don't like wine, yes, yeah, very good, very good. Very good indeed. Yes, very good indeed. Yes, yes, of course. So we're going to celebrate. I'll see if we send some pictures so we can do a virtual toast, okay? But you're not going to... So Sueli is paying today, afterwards, a keg of beer, because to celebrate, you know, the beautiful agreement with Cássio and the new life brought with the cooperation of you. So that's payment from, not from the conference. Doesn't have anything to do with the conference. It's done that. So you invited, Dean, now if you, okay? So tomorrow, you know, Ricardo, who owns many things, you know, many kegs, is paying one, you know, in honor that he became livre docente. So let's call it, you know, a super doctor, they call it sometimes in Europe, or a doctorate after this. So he's paying another 50 liters tomorrow, okay? And last but not least, on Saturday, I'm paying another 51 because with the pandemic, we could not pay anything. So we still have many other kegs online, okay? But we're going to pay another keg on Saturday, okay? Because I had renewed my scholarship of Researcher 1A, which is the top of the cream of our funding agents one. So it's the second time I get this. And so it's a system that, as they say, it's easy to get there. And it's very hard to get there and very easy to be kicked out of there. So it's, my dean knows that in physics is also very hard. Então, estava dizendo que para vocês que estão aqui presencialmente, eu já anuncio, não chama quem está aqui não, porque é só quem tiver com esse crachá aqui. Opa, cadê o meu crachá? Está ali embaixo. Tá, mas eu sou conhecido, né? Não, se vocês forem no Estância Gaúcha hoje e disser o nome Marcelo, vocês pagam mais barato, entendeu? Os donos já sabem, tá? E hoje lá nós vamos estar saindo daqui, bem próximo daqui, onde nós vamos, a universidade não permite o uso de álcool e nem seria apropriado também, então nós vamos estar, mas é bem próximo daqui, e vamos estar tendo uma celebração, vamos ter aqui a interação com os speakers, e depois vamos ter mais interação com os speakers lá. Então, simpósio, encontro, é local de encontro. E nós vamos nos encontrar aqui. E eu falei para eles de uma tradição do GPIM, entendeu? Que há algum tempo, sei lá como é que a gente criou, mas ninguém até hoje de respeitou, né? Que nem a festa dos bolsistas aqui, tem vários alunos aqui, né? Mas é para celebrar as dádivas. Então, a Sueli hoje paga, você entende, um barril de chopp, quando tem, sempre que tem um sucesso. Não, hoje você paga. Não entra nos detalhes, você já me deu dinheiro para eu fazer o pagamento. Hoje ela paga um barril de chopp para celebrar o convênio com a Cássio e tudo mais, entendeu? Então ela paga hoje e é uma oferta dela, não tem nada a ver com o orçamento da conferência, tá bom? Amanhã o Ricardo paga outro porque ele se tornou livre docente, você entende? Então ele paga outro aqui, tá bom? Aí, ó. Então, eu já anuncio o próximo barril da fila depois, né? Depois que ela não vai pagar 2 agora, mas a Sueli também se tornou livre docente. Então, né?
Então, assim, o Ricardo e a Sueli têm mais um barril cada um, eu acho que eu tenho os dois, eu tenho que olhar lá depois para a gente ver, porque a pandemia não deixou a gente pagar barril nenhum. E no sábado eu pago um, porque eu renovei há 1 ano e meio atrás a minha bolsa de pesquisador 1A, que é algo muito difícil, vocês vão ver, a gente está incentivando muito aqui no programa para ver se conseguimos mais bolsistas, mas é muito difícil que isso aconteça. So, welcome, thank you. I hope we have wonderful 3 days. Thank you once more the Casio team, and thank you once more Johann Engelbrecht and George Gadanidis for your international trip to come here, and so we can, organize the next books, the next papers, and the next, not happy hour, but, the next events, right, that we're going to meet, okay? So thank you very much. Convidamos o professor doutor Edson Denis Leonel para suas considerações finais nesta solenidade de abertura do 3º Simpósio Internacional de Tecnologias em Educação Matemática. Bom, eu gostaria que todos pegassem a fala do professor Marcelo Borba como motivação. Eu quero dar destaque que a excelência, ela exige muito esforço e ela vem com o tempo. Uma prova disso é que há 30 anos atrás, ou quase 30 anos atrás, o professor Marcelo Borba se reuniu com a equipe, montou o grupo, e hoje olha o tamanho da conferência, o sucesso que ela tem feito, e esse sucesso ele transcende localmente, porque eu entendo que se o grupo está contente, o grupo está feliz, reconhece o mérito do avanço científico, o departamento ganha, o instituto é beneficiado, a universidade ganha, a ciência no estado de São Paulo evolui, a ciência no Brasil evolui, esta evolução da ciência no Brasil contribui para a evolução da ciência nos países vizinhos, e agora com a evolução do programa de pós-graduação de Educação Matemática, com a nota 7, consolida a presença de todos os continentes sendo afetados pelo programa de pós-graduação. Então, a excelência vem com o tempo e com o esforço. Então, eu quero desejar a todos um excelente evento, muito produtivo, e que as discussões aqui realizadas sirvam para atender e progredir localmente, em nível regional também, em nível nacional, e em nível internacional. So, taking as motivation the speech from Professor Marcelo Borba, I have to say that excellence comes with time and with effort. So, as you see, the group is working hardly from 30 years, and a proof of the excellence comes now with the upgrade on the evaluation from CAPES, upgrading the program for grade 7, which is the top highest we can have in Brazil. And I understand that the progress of a group favor all involved, the group itself, the department, the institute, our university, the science developed in the state of São Paulo, the science developed in Brazil, in neighboring countries, and in all the earth. So I wish you all a very pleasant event, and I hope that the discussions made here will take in advance to progress the science and benefit the humankind all. Thank you very much indeed. Agradecemos e solicitamos que os membros da mesa tomem assento junto ao público, para darmos continuidade aos trabalhos.
Neste momento, assistiremos a uma apresentação musical. O artista que se apresentará é ex-aluno da Educação Física da Unesp de Rio Claro. Ele desenvolveu sua própria técnica musical, associada aos estudos em harpa sinfônica. Vamos apreciar a apresentação do arpista Jonathan Faganello. Bom, rapidamente, eu sei que eu não quero tomar o tempo de vocês, mas estaremos juntos hoje à noite, tá? This night I play my symphony harp and another song, heavy metal, health music, musician, and my song. Vamos começar com uma coisa. Tá na série nova, né? Então, vamos ver.
Se eu começo a tocar, não para. Então, o pessoal já me olha muito. Então, eu já vou adiantar aqui. E se eu não tocar um rock and roll, eu recebo uma voadora desse cara. Então, eu vou fazer um medley. O que vai aguardar vocês hoje à noite, hein? Vai ter tema de jogo aí. O pessoal tá olhando aqui, ó. Vai ter até Cavaleiro do Zodíaco, tá? Não, você não é fã, não. Só minha filha só chama Saúde, tá? Então, eu vou fazer um medley aqui. O que for dando na minha cabeça, eu vou criando. Então, vamos começar com Deep Purple.
Universidade pública e gratuita é isso. Formada em educação física e toca de graça, toca onde for. Fala que você foi no chá de bebê lá, né? É verdade. Eu fui no chá do bebê dele. Tem a contratação. Louco que é uma vaca. Valeu, gente. Vejo vocês à noite lá, hein? Obrigado. Obrigada, Jonathan. Thank you. Dando continuidade às atividades do simpósio, teremos agora a palestra de abertura, From Technology to Mathematics, Why We Can't Get There From Here. Da tecnologia à matemática, por que não podemos chegar lá a partir daqui? A ser proferida pelo professor doutor George Gadanidis. Gostaria de convidar o professor doutor Ricardo Escuguglia Rodrigues da Silva para coordenar esta atividade. I would like to invite Professor Ricardo Escuguglia Rodrigues da Silva to coordinate this activity. Boa tarde a todas e a todos. É um grande prazer participar desse evento. Eu agradeço à comissão organizadora pelo convite. Eu vou estar fazendo a apresentação do professor George Gadanidis. Eu vou fazer primeiro a apresentação em português dele, depois em inglês, tá? E aí eu vou estar ajudando um pouco aqui na tradução da palestra, do português, desculpe, do inglês para o português, né? E vou estar ajudando também depois com as perguntas. Então, o professor George Gadanidis, ele é professor da Faculdade de Educação da Western University, no Canadá. A sua pesquisa explora o papel das tecnologias, especialmente modelagem computacional na educação matemática. A sua pesquisa também olha para questões da educação matemática através de lentes artísticas. O George, ele gasta, né, ele se dedica aí muitos dias do ano em salas de aula, colaborando com professores a criarem melhores formas de engajar os estudantes em suas atividades matemáticas e em sua imaginação. So, good afternoon, everyone. I would like to thank the organizers for inviting me for this event. It is my pleasure to introduce Professor George Gadnidis for this lecture. I will be helping with the translation during this presentation and also with the questions afterwards. Professor George Gadnidis is a professor at Western University in Canada. His research explores the role of technology, especially computational modeling, in mathematics education. His research also looks at mathematics education through an artist's lens. George spends many days in the year in classrooms, collaborating with teachers to create better ways of engaging students' mathematical attention and imagination. So, George, thank you very much for being here with us. And now we're going to have the lecture entitled From Technology to Mathematics. So why we can't get there from here? Thank you very much. Ricardo, que era astro de rock and roll.
Veio para o Canadá em 2007. Yeah? Também quero ser astro do rock and roll. Eu não me tornei astro do rock and roll. Mas Ricardo me ajudou a aprender a pensar como astro do rock and roll. Obrigado, Ricardo. Yeah. Okay, my talk is about this question. Minha palestra é sobre essa questão. Why don't we teach better mathematics? Por que não ensinamos matemática melhor? The typical solution is better pedagogy. Resposta típica é uma melhor pedagogia. In Canada, a better pedagogy includes, no Canadá, uma melhor pedagogia inclui materiais concretos, aprendizado cooperativo, quadros brancos verticais, tecnologia, por exemplo, simulação, sistemas de álgebra computacional, programação computacional, etc. My talk will focus on computer. I got to read the English. Focus on computer programming. Minha palestra se concentrará em programação de computadores. Does it work? No? Oh, okay. No. Okay, so I will speak in English, and the slides will be in Portuguese, and Ricardo will add translations as needed. Thank you, Ricardo. Yes. So these are, so if you go to the next slide. No. Oh, the previous one. Anterior. No. So these are 3 examples of pedagogical reforms and comments from education leaders. Então, este é um exemplo de 3 formas de reforma, tudo bem? 3 aspectos. The first one is about using concrete materials and cooperative learning. And the comment from the leader was, who visited her child's classroom, children are working collaboratively in small groups with concrete materials. The teacher is walking around, offering help and encouragement. Pedagogically, it looks like an ideal classroom. However, looking at student work more closely, the mathematics is shallow and at times incorrect. O George já facilitou a minha vida totalmente, tá bom? Então, hoje eu vou traduzir para a gente ter um flow melhor, já que está bem traduzido aqui, só se alguma questão pontual ele complementar e eu faço a tradução, tá bom? The second initiative is current in Canada. A lot of schools are using vertical whiteboards as a form of reform to change how mathematics is done in classrooms. So a number of leaders have said,
that students are working and discussing at the whiteboards, but the mathematics has not changed. And another reform that's happening in Ontario is that we have in our curriculum from grades 1 to 9 mathematics with computer programming. And so leaders in education that I've talked to say, I've been to classrooms, it looks wonderful, students are engaged, but there is no mathematics happening. Então, ó, só resumindo, ele colocou aí 3 características, né, 3 possibilidades de reformas, né, a primeira, usando materiais concretos e aprendizagem cooperativa, o segundo, usando quadros brancos, o terceiro, programação de computadores na sala de aula, e em seguida, as falas de alguns líderes educacionais. Falou, ó, tá tudo bem, tá tudo legal o que está acontecendo aqui, né? Pedagogy is associated with how we teach as opposed to what we teach. This separation is evident in Schulman's attempt to bridge the two with his idea of pedagogical content knowledge, which, by the way, I think is not useful. It just, if we don't have good mathematics, trying to now fix mathematics by combining it, it just complicates things. Pedagogy may include various methods and tools, including technology. So I'm including technology as part of a pedagogical tool. Então, pedagogia está mais associada com relação ao que ensinamos, ao invés do que o que ensinamos, né? E aí ele está mencionando a ideia do Schumann, né, de conhecimento pedagógico do conteúdo. Schwab identified 4 common places of education, 4 things we talk about when we talk about education: the teacher, the student, the milieu, the environment, and the subject matter. Pedagogy, how we teach, can significantly impact the roles of the teachers and the students, and it can, in fact, reform the learning environment. However, pedagogy has much less effect on subject matter, especially when mathematics is shallow. Although pedagogy is extremely important, it does not usually improve or only superficially improves shallow mathematics we bring to the classroom. Acho que está ok essa, né? A disciplina, né? Isso. Okay, thank you. Yeah. Oh, and I want to also add thank you to Marcelo and to Luciana for helping me with translations. Yes. My first Portuguese My first Portuguese teacher. An analogy. So our experience of the effect on pedagogy and subject matter is, I think, too high. We rely too much on that. And we pay too little attention on mathematics itself. So imagine, the next slide, please. Thank you. So imagine that the lamppost is pedagogy, and the keys that are lost are mathematics. So in the slide it says, have you lost your keys? Yes, I lost them over there, but I'm looking over here because there's more light. So we are familiar with pedagogy, we know a lot of good tools, but a lot of us, even some of us who've taken a lot of mathematics, like myself, don't have a good understanding of mathematics itself. So it's not about teaching, it's about knowing mathematics in complex ways, in ways that we know the structures of mathematics, we understand relationships. I think we lack that knowledge and we need to learn that and bring that to the classrooms. Então, muitas vezes a gente está aí servido de várias perspectivas pedagógicas, né? Mas o que falta mesmo é a matemática, tá? Então, é o que a gente deve ensinar, né? E aí ele faz a analogia, assim, com essa anedota, eu vou chamar assim, né? E ele fala assim, ó, que ele compara, né, a luz ali, ou o poste de luz, a pedagogia, e as chaves, né, são a matemática. E a piada é um pouco assim, a pessoa está falando, você perdeu as suas chaves? Sim, eu perdi elas lá, mas eu estou olhando aqui porque a luz está aqui. Tá? Então, isso. So
looking at coding or computer programming and mathematics. In this talk, I will focus on that and use computer programming as a modeling tool. And I will share a couple of examples. And I will also use DISESA's concept of computational literacy to analyze some of the tasks, to see what is going on there and what is changing. And what I want to say explicitly is that if we bring better mathematics, then computational modeling can enhance that and even make it even better. It can bring affordances, cognitive simplicities that can exemplify ideas, can bring mathematics to life. But if it's shallow mathematics, it can't go anywhere with computational modeling. Aqui tá o foco do que ele vai apresentar na palestra de hoje, né? Ele vai trazer alguns exemplos para isso, e ele colocou que a ideia principal é trazer boa matemática. Então, grande parte dos esforços é com relação a isso, mas e se você trouxer boa matemática, a modelagem computacional permite você tornar essa matemática ainda melhor. So this is the context in Ontario, Canada. So we have computer programming in mathematics for all grades 1 to 9. And I have spent time working with the Ministry of Education, myself and others, and sometimes researching doing the background research for the curriculum, and sometimes with writing teams to help write curriculum. We didn't write the curriculum, we were just advisors to the team. And I also worked in many grades 1 to 10 classrooms, co-teaching with teachers. Most of what I know that you will like comes from there. Anything else I've spent thinking about in my office. Okay? Anything you don't like comes from that. And I've also co-authored a large variety of education resources to help with the implementation of the curriculum in Ontario. Então, mencionando o contexto aqui, né, do currículo em Ontário, então, programação de computadores faz parte aí do 1º ao 9º ano já. O George tem tido a oportunidade de trabalhar como consultor, né, de alguns elaboradores de currículo, né, não exatamente escrever, mas sim supervisionar e dar suporte, né, e ele comentou que ele tem trabalhado em muitas salas de aula, e as ideias mais legais que vocês forem ver hoje vêm das salas de aula, e a parte chata vem do escritório dele, tá? Yeah, so on the right-hand side, you see some of the computer programming expectations for students parallel to the mathematics. So as grades progress, they keep adding more computer programming expectations. E ali naquela coluna a gente vê aí as expectativas, né, das habilidades computacionais para cada ano ali, né? E elas têm uma correlação com a matemática. So this is one example. It focuses on inequalities. And inequalities come in the curriculum in grades 4, 5, and 6. And the typical way to teach inequalities is probably what you see on the right. Então ele vai trazer um exemplo sobre inequações. Inequações é um assunto aí do 4º, 5º e 6º ano. E o jeito tradicional de ensinar equações provavelmente é esse que está aqui, né, do lado direito do slide. So basically you have something like x is bigger than 5. What numbers could that be? Let's graph them on a number line. And you might make it more complex, like 2x is bigger than 6. You probably wouldn't do negatives at this point in those levels. But it's usually just very simple expressions like that. Então, geralmente você vê expressões mais simples assim, né? X maior que 3, às vezes um pouco mais complexas, sei lá, 2x menos 5 maior que 0, alguma nesse sentido. E, geralmente, isso envolve representar ali na reta numérica. Tá? So, when we work in classrooms and do something like this, the first thing we do is engage students physically. So we might start in the classroom by putting a number line on the floor.
And we would start 0 in the middle, and then -1, and then 1, 2, 3 on this side. And we would have students stand on it to say what numbers would be x bigger than 5, or x less than 3. So they would stand on the number line to physically feel it. Yeah? O primeiro passo, então, é fazer um engajamento dos estudantes de maneira física. Então, na sala de aula, você pode, por exemplo, desenhar uma linha que vai representar aí a reta numérica e pedir para os estudantes se posicionarem de acordo com a ideia do x maior que 3 ou 3x menor que 5, algo nesse sentido. So this will be in grades 4, 5, 6, or younger sometimes. So next we will put another number line at right angles to that on the floor. And we would ask the same question. If x, or if your number is bigger than 5, this number on this number line, where would you be on the floor? Well, we know the first answer was, everywhere over here on this number line. But students quickly realized that they could step off the number line and still be correct. So if you're over here, and if x is bigger than 5, this is correct as well. Because we don't care what the other side is, the other number line, it could be anything. So now, there are a lot of dots on the floor, or you can paint the floor if you wanted to. If you look at all the numbers in between, you will paint the floor past 5, all the way to here. So after that, wait, yes. Esse aqui vai ser um pouco mais difícil, foram várias ideias, mas eu vou tentar. Aí um segundo passo, diferente agora, né? A primeira até que foi mais tranquilo para eles se posicionarem ali, né? Mas a ideia é fazer desenhar uma outra reta, inclusive se você quiser pintar, você pode, né? E aí, há outras maneiras de se posicionar, não só de maneira vertical, mas também de maneira horizontal agora, né? E aí eles começam a conjecturar, não foi muito bem essa palavra que ele usou, mas novas posições que seriam soluções para aquela inequação. Tá? We would then take a string and tape, and where the two axes meet, we would put the string there and then tape it to the ceiling. So now we have something else, and with sticky notes, we put numbers on that too. So now we ask the same question. If x is bigger than 5, where could you be? So this is interesting because at that point, students very quickly tell you that it's going to fill all this space. There's what's happening. So now, every time they walk in their classroom, they could be imagining this. Even if you don't say this many times, they're imagining this. So they're living in 3 dimensions, 2 dimensions, 1 dimension. They're all in their heads. And the teachers we work with don't usually have this knowledge initially, but they're surprised by it and they're pleased by it. They like the idea of having students walk in physically into a space where x is bigger than 5 or less than 5. Yeah, where is it? Então, e aí continuando a atividade, você pode traçar em terceiro eixo ainda, né? Então, colocar uma corda, por exemplo, né, no encontro dos 2 eixos que você já colocou, pode colocar algumas fitas, né, para que seria a graduação ali assim, tudo bem? Né? E aí perguntar para o estudante, onde você estaria para ter uma solução de x maior que 5, por exemplo? E eles começam a perceber que tem várias respostas para isso, né? Que eles podem estar em vários lugares. E aí, muitos dos professores que ele propõe essa atividade, os professores se veem surpresos por não conhecer essa atividade e por ela ter um impacto de que os estudantes depois, mesmo numa aula que não seja sobre inequações, pensem e imaginem essas questões ou possíveis soluções para isso, usando o espaço. Just one key idea, uma ideia, quer dizer, importante que ele colocou, é que na hora que coloca em 3 dimensões, os alunos já têm resposta em 1 dimensão, em 2 e em 3. Então, eles passam a entrar na sala de aula e falar, epa, maior que 5 é ali. Então, isso passa a ter não algo apenas linear. Entendeu? Então, essa é uma ideia que ficou aqui. É muito difícil fazer isso que o Ricardo faz, então, quando der uma ideia central dessa, eu pulo. Mas é a ideia de ter o espaço primeiro na dimensão 2 e depois na dimensão 3. Tá bom? They also asking for you to speak a little bit closer to the microphone because of the online people. Okay? Thank you. So looking back to this way of doing it,
I could take computer programming and I could try to model this. So I can ask students, well, here's what typically happens with this, if that's all you do. Students write a program in Scratch, and it says to you, the number is bigger than 3. Tell me what it could be. And then you enter a number, and then it tells you if you're right or wrong. Now, that's interesting. You learn a little bit about programming, but the mathematics hasn't changed. It's still the same thing. It's not better. Maybe they like it better but sugar coating, you know, it's better on the outside, you know, you package it, but underneath it's the same mathematics, not deep at all. So você pode, por exemplo, utilizar o Scratch para abordar essa questão das inequações. Mas eu acho que tem algo aí com relação ao design da atividade. Porque, por exemplo, assim, se você colocar algo, qual seria uma possível solução para x maior que 3? E aí você colocar o valor e o programa te disser se você está certo ou errado, talvez não seja uma maneira só superficial de você utilizar o Scratch. So what we do instead is we give students this program in Scratch, and we say, we have a program that does something similar to what we've been studying. Could you play with it, please? And then see if you can make it do something different. And then we'll come together and we'll discuss how it works. So what we're doing is we're giving students a program that works. They play with it. So it's alive. It's alive. And is there a question? No? Okay. Sorry. It's alive. And they see how it works. And then what we try to encourage teachers to do is to make it the student's problem to understand what's going on. Not to tell them how it works. Not to explain to them how this works. They will understand. As a whole class, they'll be able to figure it out. They'll help each other. So let them figure it out. Let them tell you what the mathematics is and how it relates to what we were doing here. It's the floor. You know, we're painting the floor. And then can they change it to do something different? So that's... Can I? Yep. Yeah. Então, essa é a proposta do George, que é diferente daquela que eu mencionei e descrevi no slide anterior. Então, aqui eles dão um programa para eles, para os estudantes, né, esse código aí já no Scratch, e pede para os estudantes, ó, joga aqui um pouco com isso, brinca aqui um pouco com isso, vê o que acontece, modifica, e depois a gente vai discutir quais foram as mudanças, o que aconteceu. Quais as relações que tem com aquilo que a gente estava fazendo lá de colocar os eixos, né, no chão, vertical, horizontal, depois tá? So let's now take a look at this simple example through Disessa's idea of computational literacy and the affordances that come with it. Então ele vai falar algo relacionado com a ideia do Dissessa, né, sobre letramento computacional e quais seriam as propriedades disso, as affordances. Dissessa says that illiteracy is a massive social intellectual accomplishment of a culture or civilization. Now, coding is that, but it hasn't been adopted as illiteracy everywhere yet in school. But it has been adopted in Ontario. So in Ontario, grades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 have it in there as a mandatory literacy that is part of the tools that you use in mathematics. Então, pelo menos no currículo de Ontário, isso está colocado, né? A partir do primeiro ano, né? Programação é algo que está colocado ali para ser trabalhado junto com matemática. So Dissessa suggests that a computational literacy remediates, reformulates, reorganizes, and revitalizes a field of study that adopts it. But he also adds, importantly, that illiteracy needs a literature, of deep and powerful ideas. So literacy needs a literature. So if this is the literacy in Ontario's curriculum, doing the first type of questions is not deep mathematical ideas.
So these things come into play. Which ones are they on the slide? Yeah, remediation and so on. They come into play when you have deep mathematical ideas. Yes? Isso. Ele estava comentando um pouco de algumas categorias que o DICESA tem para falar sobre letramento computacional, e uma das ideias fortes ali é que, para falar de letramento, você precisa de uma literatura profunda, né? E ele relacionou um pouco isso com a profundidade da ideia matemática a ser explorada. E aí tem só uma questão do termo, né? Uma das categorias do DICESA, que eu acho que o George vai mencionar bastante, é a remediação, que não é o remediar no sentido de curar, é de uma nova mediação, tudo bem? Né? Então, ele vai falar isso provavelmente várias vezes, e a remediação tem esse sentido de uma nova mediação, ou de um mediar novamente. Tá? So, by using this, we remediated, doing it on the classroom floor, using a computer program. So remediation happened. Então, esse processo de sair daquilo que estava pintado no chão da sala de aula, dos eixos, para o Scratch, é um processo de remediação, nesse sentido. So reformulation also, because DICESA says what literacies do when applied in situations where they add value is that they offer cognitive simplicities. So if you try to do what we just did here by hand, it's very difficult, very time-consuming, but now you have this cognitive simplicity where you can actually dynamically model it and change it and see what happens. So that adds something new that wasn't there before. So it isn't just the more interesting mathematics. It's now more interesting mathematics that's somehow alive, and you can touch it and play with it. Yeah. And also, George, can I just translate that? Sure. Yeah. Ele está falando aqui, para além da remediação, tem algo também, uma outra categoria do DICESA, que é a reformulação, né? E aí, a ideia é que, assim como no exemplo anterior eu não mencionei, ele falou muito aquilo do estar vivo, né? Da simulação, do poder tocar e fazer os testes, enfim, né? Mas algo que tem aqui é sobre... Escapou um pouco a ideia aqui, só um segundo. Deixa eu ver se eu lembro, não fui anotando. Could you just repeat the last part, George? About cognitive simplicity, right? Yes. Okay, yeah. Então tem algo aqui da simplicidade cognitiva que essa reformulação oferece. Então, por exemplo, tentar fazer ou desenvolver isso, por exemplo, com as mãos, com outros recursos, né? Talvez não oferecesse essa simplicidade cognitiva que o Scratch ofereceu aqui. Então, and it also reorganizes the subject of mathematics in ways that, for example, could be accessed by students at different ages now. This was typically taught in grades 9 and 10 mathematics in Ontario. But now, but now we can do it in grades 5 and 6 as part of the curriculum. Yeah. Então, isso pode ser feito como parte, né, nos anos, no quinto e sextos anos, né, e trazendo uma nova categoria que ele falou, que além da remediação e da reformulação, agora a reorganização. But it also, there is some push from the technology itself. We have to acknowledge that, because when the curriculum writers were looking at what mathematics to include, they were also thinking what computational language are they going to be using. So they put in grades 5, 6 conditional statements. They had to put different things in the grades. So when they get to grade 5, 6, what do you do after repeat? Let's use conditional statements. But once you put conditional statements, you're looking for mathematics where you can apply it. So I wasn't there when they did this. I'm guessing or hoping what happened is that they were looking for something mathematics that would use conditional statements. Well, inequalities can do that.
if it's this, then if it's bigger than 5, then, you know, tell me what it is, or plot it and show me what those dots are, and so on. Então, isso é difícil, mas vamos lá. Conforme as grades vão, os anos vão passando, eles vão tentando oferecer conceitos computacionais mais complexos, né? Então, por exemplo, uma ideia é a referente aos enunciados condicionais, né? O se, então, tá? Mas não basta só propor um conceito computacional mais complexo. A ideia matemática tem que acompanhar isso também. Então, tem que explorar ideias que deem condições para essa habilidade computacional. Yeah, the last part was what we said before about deep. Okay, so we can do some of this also with Python. Now, the typical conception about languages is first you do Scratch, because it's easier to do, it's visual, it feels like you're moving things around. Then eventually you go to Python. So it's like a progression. I don't think that's true. It just depends on what the application is. What are you applying to? So if you want to do a quick list, Scratch is very difficult. Sim. Muitas vezes, né, é proposto a seguinte sequência. Primeiro se trabalha com o Scratch e depois se trabalha com o Python, assumindo que o Python tem uma linguagem um pouco mais sofisticada, um pouco mais complexa. Mas o George fala que nem sempre isso é verdade. Depende do programa, ou da atividade, ou da tarefa que você quer resolver, né? Então, por exemplo, criar uma lista é muito mais fácil no Python do que no Scratch. So in Scratch, you'd have to, the difference is Python prints on the screen. Scratch can't. Então, uma grande diferença é que o Python imprime na tela, né? Scratch can't. O Scratch não. Yeah, yeah. Yeah. Thanks for correcting my translation. So. No, we're a team. We're a team. Yeah, yes. Yeah. So, so in Scratch, you have to create a list, you have to define a list, you have to empty a list, you have to add to a list. You have to also need a variable. You have to define a variable. Here, you just say, X is bigger than 3, and you defined it. X is already a variable. Python understands it. So if you already know lists and you've done it, it's okay, but if you're doing it, so I'm trying to show you that it doesn't depend on what grade you're in, it depends on what mathematics you're doing and what the language can do. In some cases, we've done things like this in grades 2 and 3. Because we don't just do the curriculum, we play in classrooms with teachers, and we add big context around small math ideas to make them more interesting. Então vamos lá, ó. No Scratch é super difícil criar a lista. Ele foi colocando alguns dos procedimentos que você tem que fazer, porque o Scratch não tem determinadas definições, você tem que incluir variável, né? Então aqui, no Python, você vai e coloca isso direto, a variável já está definida, né? Então, ele não considera, ele não acha que é assim, bom, é uma determinada linguagem, né? Scratch para um ano e o Python para outra. É muito mais qual é a matemática, tudo bem? Qual é a matemática que está sendo explorada naquela grade, né? E aí qual linguagem que vai se querer utilizar, né? E acho que eu mencionei no começo, essa atividade ele propõe para segundo e terceiro ano. Tá? So, in the previous example, we gave the code. It was a puzzle to solve. Here, we would give them this code, run it, enter it in Python, run it and see what you get. And then let's talk about what you found. What did you discover? What did you notice? Why is that the case? Então, no exemplo anterior, né, eles deram o Scratch ali, aquele código já pronto, pediram para
rodar aquele código, fazer as explorações, né? Agora aqui ele também deu esse código e pediu assim, vai lá e roda no Python e vê o que acontece, e me diz. Né? So there's an opportunity to discuss why do they have all the same answers? Why are all the answers the same? But there you're learning incidentally that the effect of multiplying both sides by 3, adding 10 to both sides, subtracting the same thing from both sides, you're learning it incidentally. You're not teaching it as a teacher explicitly. It's a puzzle, you solve it, and you learn it. Yeah? Então aqui é mais um desafio, acho essa bem difícil aqui conseguir traduzir, se o Marcelo até puder ajudar um pedaço aqui, mas é basicamente como que é diferente do professor ir lá e explicitar os procedimentos ali assim. Nesse processo que o estudante vai, roda o Python, vê o que acontece e vai mudando os caracteres, ele vai estabelecendo essa relação. Então, o 3 mudou para alguma outra coisa. Aí o que deu de diferente? Né? Mais ou menos isso. Isso, como chega numa expressão que representa a mesma ideia. Obrigado, Elo. So we also prompt them to try multiplying both sides by -2 to see what happens. And all of a sudden things change. And that's an opportunity to learn. How do you explain this? And we want to bring to them mathematics that is not necessary at their level. And we distinguish in the classrooms we work in between content and context. There's content you teach that you test, but you also add context to engage students' imagination. Então, vou começar pelo final. Acho importante considerar duas questões, que é o conteúdo e o contexto, né? E o início, se eu entendi, eles começam a explorar, por exemplo, outras coisas de inserir ali o negativo, tudo bem? Ao invés de x é maior que 5, menos x maior que 5, e ver as diferenças disso, né? Quando vai lá e pede para o Python rodar, quais são as diferenças, tá? Executar, desculpa. In school, eu comecei por ela. O conteúdo é cobrado nos testes, o contexto não é. É colocado assim para estimular a imaginação dos alunos. Isso. When we teach other subjects, we don't keep from students things like what is fair, what is just, democracy, ideas like that. We don't wait until university for those ideas. Those are much more complex than what we're talking about here. So mathematics can be experienced as a complex, the complexity of it. And in that, you're learning something. Not everything, but the complexity has to be there. Otherwise, who cares about it? Like, who cares if x is bigger than 3 on its own? It's just not interesting. Então, muitas vezes, a gente não ensina, né, o que é justo, o que é democrático, são coisas que estão no contexto, assim. A gente vai lá e foca direto nesse conteúdo, que às vezes é uma parte não muito relevante desse todo, assim, né? So in designing these experiences for students, here are some of the things that we keep in mind. Então, quando ele está fazendo, elaborando as tarefas, né, o design da tarefa, essas são as coisas que ficam na cabeça, mantêm na mente. We don't teach students computer programming. What teachers want to do usually is they want to teach the pieces of the code. I want to show them what repeat does, what a variable is, how to do this and that and that. And the analogy we give to them is, you have a child and you bought a bicycle for them. So the first thing you're going to do is you're going to take it into pieces, put it on the ground, and teach them all the different parts so that before they ride it, they should know what they all do. But that's not what we do. We put the child on the bicycle, we give them a push, and they start learning what the pedals do, what this does. Yeah? Então, o que acontece muitas vezes quando os professores vão ensinar programação é que eles separam um pouco os conceitos. Então, falam, variável é isso, depois o comando de repetir é aquilo, né?
E ele fez uma analogia que, assim, quando você vai ensinar a criança a andar de bicicleta, você não desmonta a bicicleta inteira e fala, ó, esse aqui é o guidão, essa aqui é a rodinha, né? Você pega a bicicleta e fala, vai andar, tenta andar, e, né? Ele sugere que faça isso com a programação, tá? So code is alive. It's alive like a bicycle. It does something in the world. Well, in the virtual world. Então ele tem, trazendo de novo essa ideia do vivo, né? Está vivo, assim. Então andar de bicicleta é o código vivo. This is not pedagogy. Okay, this is, the tool has this affordance. You're not adding, you're just respecting its affordance, right? This is how this technology works. Então isso não é pedagogia, isso é uma propriedade do recurso. Tá? I'm trying to push pedagogy aside as far as I can because we've been hugging it for too long. I like pedagogy, we need it, but we just we expect too much from it. Ele está tentando deixar a pedagogia um pouco de longe, assim. Ele respeita a pedagogia, acha importante, mas às vezes ela, não lembro aqui o termo que ele usou agora, às vezes, entre aspas, ela atrapalha um pouco para o que você realmente quer fazer. Tá? So we already talked about this, but we try to focus on deep mathematics. That there's some, we're trying to identify wherever mathematics we teach, what are the mathematical structures around this that we can see somehow. So we're looking at mathematics and sometimes researching it. Like for example, at one point we did group theory in grades 2 and 3. Well, we had to do a lot of research to find ways to understand it in ways that we can communicate it to others. Yes? That was all a mathematical exercise we did, activity. We're learning mathematics better, because the better you know it, the more you can communicate it to someone who doesn't have the expertise. If you can only talk to your colleagues about it, then you don't need to know it as much. You don't need to know it as deeply, because you kind of have a common language. You don't need to go to find other ways, other metaphors, other ways of representing it, right? Então, está destacando de novo, né, a importância de se trabalhar ideias profundas da matemática. Grande parte disso está nas estruturas que estão relacionadas a essa grande ideia. E ele deu um exemplo de, eles tinham o objetivo de explorar a teoria dos grupos no 3º ano. Né? Então, como fazer isso? Então, foi necessária muita pesquisa, né, sobre matemática para poder elaborar uma proposta para comunicar essa ideia de maneira simples e clara para aqueles alunos. Né? E ele falou, às vezes, que muitas ideias sofisticadas ficam com uma linguagem muito difícil, muito complexa, e às vezes você não consegue nem comunicar. Né? Então, grande parte disso é, de certo modo, facilitar, né, a comunicação de ideias complexas. We try to make it a puzzle or a problem to solve. Yeah? And so I'm just going to read from here. Using puzzles may be generally seen as pedagogy. However, designing conceptual puzzles mostly requires mathematical knowledge, a deeper knowledge of mathematical structure, rather than knowledge of pedagogy. Also, puzzles and the pursuit are authentic mathematical content. On the right-hand side, puzzles have been around since the dawn of history and have guided the evolution of large sections of that history, from discovery in mathematics to dispositions on the nature of logic. Indeed, the human brain may itself be a ludic organ, that is, an organ that impels us to gain knowledge through playful formats and artifacts of all kinds. Então, a leitura dessa parte aqui, né? Eu só não sei qual exatamente, estava procurando aqui. É aquela do canto ali? Tá. Tá bom. Yeah. And we try to add surprise, but mathematical surprise.
So for example, when we worked with fractions, and we've done this activity here in Brazil, in grades 2 and 3, we had students, ask them to walk to the door, and halfway to the door, and half of what's left, and half of what's left. We represented that as taking squares and shading those half and a quarter and an eighth and a 16th, and then cutting them out and asking, if you do this forever, how big would the new shape be if you put all these together? And of course they tell you it's just one square. So they can hold infinity in their hands. So there you learn to hold infinity in your hand while you're learning area representations of fractions. Yeah? Então, grande parte da proposta é focar nessa ideia de surpresa, e em particular surpresa matemática. E ele deu um exemplo de como a gente pode explorar a surpresa matemática ensinando frações, né? Então, ele propõe, inclusive ele fez umas atividades aqui no Brasil mesmo, no primeiro e segundo ano, né, em salas de primeiro e segundo ano, e a ideia era assim, se você quiser sair da onde você está e chegar até a porta, você só vai chegar lá se você chegar até a metade do caminho. Né? Se você não chegar até a metade, você não vai chegar até a porta. E, analogamente, depois metade da metade, né? Metade da metade da metade, então você cria a série, né? Meio, mais um quarto, mais um oitavo, é que vai descrever esse movimento. E aí os alunos podem preencher quadrados, né? Com essas representações, e ali está incluída uma ideia de infinito. Então, a ideia de que as representações desses quadrados, que são representações de frações, eles permitem que os alunos digam que eles têm o infinito em suas mãos. And putting it all together, really what we want to do is, at least once per unit of study, can we prepare students in such a way so that when the parents ask them at home, what did you do in math today? They can share something that is mathematically interesting, surprising, and insightful. So the parents learn something they haven't seen before in mathematics, even though at the core of it, the content is not that deep. Yes? Então, o envolvimento dos pais é importante também. Então, essas atividades, elas têm que fornecer meios para que quando os pais ou responsáveis, né, perguntem para os alunos o que vocês aprenderam de matemática hoje, eles têm uma resposta que ofereça surpresa para os pais também, que os pais se engajem e os pais possam aprender algo novo também sobre matemática. Okay, so there are a couple more examples that you can look at in the slides. The slides I have here are available somewhere on the website, so you can get them. And so we're going to jump to the end almost. Então, nos slides tem outros exemplos, o George vai deixar disponível aqui com a organização, se alguém quiser. Já está no site? Tá. Yeah. So this is just a summary of what we just talked about. So it's getting close to an hour, so I'm going to stop. So it's just a summary of what we just said. And then the next slide is some references as well that were used for the slides. So thank you so much for inviting me. I appreciate being here, and I enjoy being here. So I look forward to any questions you have, and thank you so much, Ricardo and Marcelo. Thank you. Então, pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, estamos abertos aí. Sim? So, thank you very much for your speech. It's our second time watching it. I'm watching you, so it's very good to see. Okay. I work in a Canadian method school, so to see this is very great. It's here in Brazil, of course. And I have so many questions. I think we should talk later, but one of them that I'm going to do, that
maybe all of my friends in here can share, is how you deal with the parents about it. Because we have some situations, like you said, in our school, but most of the parents think, oh, my child's not learning math. My child is playing, and it's not learning. Because at home, they access the children like, please divide this to me. I want to see how you divide. And the children has so many different methods, has its own method. For example, if the parent has the knowledge to ask which number is greater than 3, to make the list, as you said. And then the child is going to say, oh, in my class, my teacher made the line, put the dots, and a number that is greater than 3 is this point in here. So sometimes the parents don't understand math teachers and coding teachers and our job. So do you have a hug to me? How can we deal with these parents? Is this a long-term work? Is this something that we need to think about? So thanks. Thank you for that question. So I've had the pleasure with working with a lot of parents. I was a coordinator in a large school district, and early on, a principal called me and said, "Can you come and talk to us for 15 minutes about the new curriculum?" This was many years ago. Is that? So do you want to? I'm going to translate the question. A minha pergunta foi no sentido assim, como que a gente lida com os pais? Porque muitas vezes os professores de matemática e de programação não são compreendidos, porque a criança chega na escola, ela aprendeu como que eu denomino, que número é maior que 3, e eu aprendi colocando um post-it lá na minha sala, com as retas e tudo muito lindo, e daí os pais perguntam e a criança conta toda essa história, e o pai, beleza, mas que número é maior que 3? Então, muitas vezes, os professores não são bem vistos com essa ação, e daí eu perguntei para ele se ele tinha algum acalento, se ele tinha alguma mensagem de paz para passar para o professor que passa com essa pedagogia, entendeu? Thank you. Ele começou comentando que ele atuou como coordenador, e daí ele teve essa conversa com os pais, aí a direção chamou ele para conversar sobre o novo currículo e tudo mais, e daí agora, let's keep going. Yeah. Is mine translated? Yeah. Okay. All right. Okay. So I said to the principal, I'd love to come. May I have more time? Maybe an hour or an hour and a half. So he said, are you sure? I said, yeah, I'd love to. So we came and we did mathematics. And then I ended up doing this over and over, and we had 120 schools, many evenings. Sometimes I would have over 200 parents in a gym, sometimes only 15. Assim? Thank you, Ricardo. Eu não tenho trabalho de tradução. Eu só falo inglês. Ele comentou que ele fez esse trabalho e a direção, né, passou para ele, então você tem 15 minutos para conversar, né? Ele, não, mas eu posso ter 1 hora? E aí ele pediu 1 hora e daí ele teve mais de 120 escolas para passar fazendo esse trabalho de comentar sobre o currículo, o que era, e por vezes ele tinha 200 pais dentro do ginásio e por vezes 15 pais ouvindo o que ele ia falar sobre esse novo currículo, sobre esse novo processo. My experience with parents is that when they see better mathematics, they want that for their children, and they want it now. Okay, they demand it then. So, E a experiência que ele tem com os pais é que quando ele mostra essa matemática, eles querem essa matemática e querem agora. É uma coisa... Exato, quando mostra para as crianças deles, eles querem agora. So when we do something new like this, we do something like this once a unit. We don't change everything. So when we work with teachers, we don't just say change everything. It doesn't work. You can't give up your knowledge and still teach. So, but every once a unit, can you add something that's like this? But when we do that, we make it more special in the sense that we prepare students, give them opportunities to practice communicating with one another. What would you say to your parent if they said,
what did you do in math today? We would have skits sometimes. Sometimes we'd make songs out of things. I can tell you more examples. It would take a lot of time. But basically, we don't just do one thing and then expect them to be able to communicate. It takes some other activities as well to go with it to be able to share that meaningfully. Yes? Então, o que ele está dizendo é que a mudança não vem de uma unidade, não vem no geral, né? Ele não está querendo propor que a gente mude tudo agora, que queimemos nossos livros e comecemos uma nova mudança. Mas sim que isso vem na unidade, é uma proposta que pode acontecer, que pode ser uma comunicação dentro de cada unidade, e daí cada proposta vai sendo diferente, eles produzem músicas, produzem atividades em grupo, e daí levam isso para os pais. E aí isso é uma mudança a longo prazo, né? And I'm not afraid to talk to parents. So when I was doing a session for a lot of parents, and a parent walked in with a child in hand and started talking to me about the curriculum and saying, I didn't do this when I was in school, and so on and on. I just said to her, smiling, how did this become about you? Ele está falando que... E ele não tem medo de falar com os pais. Então, quando chegava um pai com a criança segurando assim, pelas mãos, e falava assim... Mas espera aí, quando eu era criança, eu não fiz isso. E daí ele falou assim, tá, mas quando que essa conversa... Ele falou assim, não, eu sorrindo perguntava, ok, e quando que essa conversa virou sobre você? So thank you very much. I hope that helps. Thank you. I cannot translate, but you talked about deep and shallow mathematics, George, yeah. And I'm not familiar with how these concepts are normally conveyed to children of this age. But if you speak of x greater than 3, yeah. One-dimensionally, I understand it. Two-dimensionally, I don't know what x is. In 3 dimensions, I don't know what x is at all. What does it mean in 2 dimensions? Because we cannot have, we don't really have an ordering in 2 dimensions or in 3 dimensions. Sorry, I'm not familiar with how it's explained to children at this level, but for me it becomes more confusing. O que ele colocou aqui é que ele não entendeu como que existe uma relação de x maior do que 3 na dimensão 2, visto que não há uma ordem, ou menos ainda na dimensão 3, visto que não há uma ordem. Então, como que isso é explicado para as crianças? Thank you, Johan, for the question. Yeah, so one thing to add is that when we first do these activities, we don't necessarily say X. We just talk about what number, my number, I'm thinking of a number and the number is bigger than 5. Where could it be, right? So if you're looking at the number line, then you can, now the other things you should know is that variables are starting in grade 3 in Ontario. So they know, they've learned how to identify variables, to know that they have quantities that change. And when they get to 4, 5, 6, then they've had some experience with them. So you can anchor, you can anchor it to those experiences as well. But we try to speak in as much in everyday language as we can initially. And what we're offering here is a concrete anchoring of these ideas so that they can see it on a number line, so they can see it on the floor. I'll stop there for a minute for any translation and then I'll go on. Thank you. Thank you, Ricardo. Thank you. Então, assim, primeiro, não necessariamente na ordem, mas as crianças começam a lidar com variáveis no ano 3 da escolarização lá. Então, ele não necessariamente usa X para estar dizendo, mas ele usa
a linguagem mais próxima do cotidiano dele para falar de uma variável maior do que 3. Tá? Um número maior do que 3, desculpa. Valeu. Tá? Então, acho que essas eram as duas ideias centrais. And so then if you're on the floor and you're here on the number line and you're standing on 5, let's say you agree that that's bigger than 3, then when you have the other number line here, right? You could, as a teacher, before you do anything else, if you wanted to, you could talk about what are these other, we know these dots, what they are. We know what those dots are, but there are dots over here too we could have. How would you identify those? So if you haven't done anything on a coordinate system yet, you might take the time to say, well, this one is, I guess you go 4 across and 5 up. That's one way to do it. And that one, so what would that one be? And so on. So if you've done something like this, depending on what students have done, or you may want to bring it in if you've started too deeply, you may step back and do that. So then when you say, what other dots do we have where my first number, now we're talking about my first number and the second number, right? Now we've done that, then you can talk about, then that comes into play. And then in this case, you can also then start talking about what is this dot and what is that dot. So thank you for asking the question, because I didn't do a very good job at all in setting the stage for some of the things that you need to talk about, but in an everyday way, first number, second number, third number, and so on. Yeah, thank you. The other thing to add is that one pushback you get is that these are complex things. And some students, especially the ones that have difficulty, will never be able to get those. So is this just for some students and not for others? And well, some of the research, I can't remember the people now, but when we did the research for the Ministry of Education, say that the students that benefit the most from complex mathematics are the weakest ones. You expect me to translate all that? Yeah. Okay. Então, assim, ó. What are you drinking over there, by the way? What was that? Something that gives me energy to be here and represent everything that. Ele perguntou o que eu bebi lá, o que era aquilo que eu estava bebendo lá. Mas it's called chimarrão. Oh. And it's the southern part of the country drinks a lot. Okay. And it's one nice thing about it. The politics of the south of the country is not too good. But anyways, aqui o que ele disse um pouco mais sobre a ideia que ele não está usando, essas crianças não viram plano cartesiano ainda, não estão lidando com isso. Isso que é a ideia-chave. Então, eu estou pensando em 3 dots para cá, 3 pontos para cá, e depois eu posso estar pensando em 3 pontos para cá também. E aí eu brincar com essas ideias. Eu já comecei a pensar em módulo, entendeu? Assim, né? Para dar logo, né, a caixa inteira e tal, e fiquei pensando aqui, ou pelo menos o módulo nas 2 delas e não para baixo, para não ir para, né, para não enterrar. Então, assim, nesse sentido, ele está dizendo que foi muito boa a pergunta do Johan, porque ajudou ele a esclarecer coisas que não conseguiu dizer muito. E aí eu queria adicionar, gente, que a gente fala muito em inclusão, mas essa inclusão de português e inglês é muito difícil, né? Porque aí tem erro na tradução, aí ele fala, mas ele não fala no ritmo dele, e ao mesmo tempo, mas é melhor que a gente esteja tentando aqui. Viva o Mato Grosso ali. Tá bom. Então, aqui a gente vendo aqui essa do Sul, desculpa, não, mas pô, já está aqui, é muito susto. So I was just telling them I added the idea of inclusion and your excuse that you asked for not telling, because it's very hard to speak with slides in Portuguese and put it in English, but that's we're doing international communication. Yeah. Se beneficia mais. Obrigado. Então, o que ele falou que durante essa pesquisa com o Ministério da Educação,
quem se beneficiava dessas ideias mais complexas são exatamente aqueles que tinham mais dificuldades. Então, foi isso que ele falou. Isso. Quem mais se beneficiava são as crianças com mais dificuldades. Essa é uma ideia central que eu não tinha colocado. Muito obrigado, Edwin. Alguma outra ideia que você acha que ficou faltando? Não. Não, calma aí. Perguntas tem várias, inclusive nós vamos passar para online agora, mas aí, entendeu? Tá? Então, não, mas já tem lá, tá? Ela já fez 8 perguntas, mas daqui a pouco ela faz mais outra. Mas, tá. So one more comment? Can I make yes. Yeah. So one more comment. So I've worked in a lot of classrooms. 1 year, I worked more than 100 mornings or afternoons in grades 1 to 9 classrooms. That's a long time. And it was all co-teaching. And a lot of them, initial plans that we just then adapted on the fly. Yeah? Mathematics and coding. Então, ó, o George trabalha muito nas escolas mesmo, assim, né, no chão da sala de aula. Teve um ano que ele trabalhou mais de 100 manhãs em uma escola, né, de 1º a 9º ano, tá? E grande parte desse trabalho é co-teaching, né, tipo, um ensino junto, ele está ensinando junto com o professor. Tá? The most common experience in all the classrooms is teachers pointing at students and telling me, saying, look at her or look at him. What they're telling, I didn't know initially what they meant, but I knew after a couple of times, that showing me students who normally don't participate, who they think don't understand, who don't communicate, who are now behaving very differently. So, and this is not just because of coding, it's just other tools can do this too, if you bring complex mathematics with it. But it's a common experience where we underestimate our students, and we think just because they can't do something is because they can't do it, and not because of what we're doing. Então, muitas vezes ele pede, e os professores fazem isso, que é indicar ou apontar para estudantes que normalmente não participam muito, não comunicam suas ideias, mas que naquela atividade, com matemática complexa e com computação, né, começaram a participar, a estarem engajados, né? E ele mencionou que muitas vezes a gente acaba subestimando, tudo bem, os nossos alunos, né? A gente estaria terminando agora, mas eu já deixei o coffee break de 1 hora para esse tipo de coisa, então nós vamos fazer de 45, mas não vai dar as perguntas de todo mundo, porque tem perguntas online, eu tenho 2, as minhas eu não vou fazer, entendeu? Mas tem outras aqui, mas vamos aproveitar as interações, que é exatamente para isso, entendeu? Pequenos grupos e a gente sugar tudo que puder do George aqui, entendeu? E discordar, concordar, isso, né? Tá bom? So, we're not going to be able to have all the questions made, but if the team from CASO has any question, please, you are also our international guests. But we're going to go to an online question, and then maybe 1 or 2. And our coffee break was going to be 1 hour because time to meet, but it's going to be only 45 minutes, which is very generous anyways. Oh, so Mariana Matulovic is asking this. In Brazil, specifically in the state of São Paulo, with the disciplines that are not mandatory, okay, they're electives. We started to use Scratch in the schools of 5 to 9 years, but we did not use Python. So does she have a question? Yeah. How should we bridge Scratch with Python to go from the blocks into the text? Would that be in this order? Blocks, surprise, well, what you said, Projeto Pronto would be a ready project, and then the code? Thank you. Yeah. So
So I don't think there's I can give you a rule for that, how to do it, or a clear answer. I think both are valuable. I think initially, most students are comfortable with Scratch if they're young. So I would start with that. But it would all depend on what mathematics you're doing. In some cases, Python can add value. So the way we work with Scratch and Python and computer programming in general is we don't see it as something we're going to do everywhere for everything. It has some applications in mathematics that can bring something to life in ways that is easier than you can without it. So we don't want to force it everywhere. So I guess looking at finding the best application to use, the best computer language to use for your particular situation, and also deciding, you know, how much experience your students have had. If you've only done a few sessions, you may want to stick with Scratch and just pick examples that fit that. But that's the best I can do. I hope that's helpful. Bom, primeiramente o George agradeceu, né? E disse assim, ó, não tem uma regra muito para isso, né? Assim, ele reconhece que muitos estudantes se sentem confortáveis com o Scratch, e isso tá ok, né? Mas ele mencionou aquela questão assim, notem que você tem que identificar qual linguagem é mais adequada para o problema que você estiver trabalhando, né? E que nem todo problema matemático, às vezes, vai ter nem tudo tem que ser resolvido com Scratch e Python, né? Vão ter conteúdos que vão necessitar outras linguagens que, às vezes, não necessariamente uma linguagem computacional. Né? I also want to add just, you know, we haven't talked about some of the work that's been done here at UNESCO. You know, we did mention briefly Marcelo's work, but a lot of things we're talking about, Marcelo and others here have been talking about already. So we just brought you another one, DeCessa, which we've been looking at. He's a colleague that Marcelo knows. We brought them to Western as another way of looking at this. So I think it's valuable to be looking at different lenses, use different lenses. You have a very valuable one in the work that Marcelo and his colleague Villarreal have done. We just brought another one. Thank you. Ele gostaria de adicionar mais uma coisa que é importante olhar, por exemplo, para o trabalho feito aqui no Brasil pelo Marcelo, né? E de maneira geral pelo Marcelo e pela Mônica Villarreal, né? Mas também pelo grupo e também, às vezes, outros autores, e ele mencionou o DeCessa, que foi o que ele usou hoje aqui no caso. Tá? É uma referência para trabalhar nessa área. Mais perguntas? Não, então faz mais duas aqui, e aí responde as duas, e aí tem um pouco de aviso, gente. Tá. Tá. Vamos fazer em bloco, pode ser? A gente faz as duas perguntas em bloco? Tá. Só para eu testar o som. Dá para me ouvir, gente? Well, first of all, congrats for your presentation. I really like it. Well, I would like to speak Portuguese, but I will try to speak English, okay? I have a question about the pedagogy. Like, why you keeping distance from pedagogy? Because you are teaching, so the work for pedagogy is around your job. Understand? Like, I didn't understand why you keep distance from pedagogy. I saw in your slides like a lot of notes, like this is not pedagogy. Why? Like, our work is surrounded by pedagogy in my conception. And I didn't understand this, but I really like it. Gente, foi assim. É que eu vi que teve um slide sobre pedagogia e matemática, e aí tinha algumas partes assim falando que isso aqui não é pedagogia, né? Ele se distancia da pedagogia. E para mim, o nosso trabalho como professor, ele está rodeado pela pedagogia.
quando você trabalha em sala de aula, mesmo que seja matemática, qualquer disciplina, você traz a pedagogia. E aí eu queria entender por que, assim, tão claro, né? Porque isso aqui não é pedagogia. Fica essa dúvida. Thank you. I guess, although Marcelo and I look like we're only 34 years old, we're much older. So I am, anyway, I am. Sorry, Marcelo. So I've seen a lot of pedagogical reform movements come. I've lived through them. And I've seen that mathematics has not changed. So it worries me. So I think it's important to focus on the subject that we teach and to understand it more deeply as teachers and to investigate it, to research it, to ask questions, to look for things that are beautiful mathematically and to bring that to the classroom. And I think pedagogy can help enhance that. I mean, just look at what dynamic modeling can do for us. Once you bring ideas that have relationships, right? If there are no relationships, you can't really use computational modeling. It's just a dead thing. So I think there's a lot of value in pedagogy, but not a lot of value if it's not mathematics that's worth looking at. Yeah. Não é justo, hein? Ó, aí vocês me ajudam aqui também, tá? Ó, mas assim, ó, ele tem visto. Primeiro ele fez questão de colocar que ele e o Marcelo são muito jovens aqui, tá? Isso. Então, ele colocou o quê? Muitas reformas têm sido feitas assim, as pedagogias têm sido modificadas, mas a matemática não, né? Então, obviamente, ele não vai negar que a pedagogia ajuda e que ela é importante. Tem um exemplo aqui da modelagem computacional que ele está colocando, mas eu vou usar um pouco aqui, eu acho assim, essa negativa com relação à pedagogia é, na verdade, uma forma de realçar o foco sobre a matemática, né? De que conteúdos matemáticos complexos, essas ideias que tragam a surpresa, ganhem destaque, né? Obrigado, professor, pela sua aprovação. Hello, Professor. So you said that computational modeling can help to improve mathematics learning, right? And that we pay too much attention to pedagogy and not enough attention to mathematical context and content, right? So what do you suppose that we do to support teachers moving forward to deepen their understanding of mathematical content so that they can better teach their students? So, translation for for me. Thank you very much. Thank you. A pergunta dele vai na direção de... Ele contextualizou, né? Beleza, o que o professor falou, que a gente tem que aprofundar... Tem, não, né? Ele propõe que aprofundemos o conhecimento matemático, já que a pedagogia não está dando esse suporte. Então, como que o professor pode aprofundar? O Jamal está perguntando que caminhos o professor de matemática tem para tomar essa decisão de assumir essa posição. O conhecimento matemático, né? Para que o professor possa assumir essa posição, né, dessa prática. Yeah, so I think computational tools can help if you have rich mathematics, if you have better mathematics. They don't help
if you have a good match between them. Like, it doesn't improve everything, but it doesn't help with shallow mathematics. But how do you help teachers? So I can tell you how we work. So we always start by, tell us what you need help with. So they identify whatever they're doing. And then we take it back and think about it. Sometimes we already have done so much that we have something to offer, or we create something new. So then we come back and we make sure that whatever we do covers their curriculum. It does what they have to teach. In other words, we don't bring things in that is now something different than what they asked. But so there's their content, and then we wrap around it other ideas, mathematical ideas that are connected. And then there's a whole activity that shows you your content, you're practicing it, you're learning it, but then all of a sudden you're seeing other mathematics around it. So this is what we do that offers, like the example that I gave you here. So that's how we always start with teachers. How can we help? And how can we help you teach your curriculum? And after the first, sometimes the second, the next question is, what else do you have? So they don't say, I'm doing this. They're saying, what else do you have? So they're attracted to it. Yeah. So you're using what they know. Oh, sorry. This one. Essa aqui eu entendi, é mais fácil aqui, mas Ricardo, fica atento aí. Mas ele sempre começa perguntando para o professor: oi, estou aqui, o que você precisa? A partir do que essa pergunta, às vezes ele já tem algo. Senão ele volta, pensa e devolve para ele. Mas ele fala assim, uma regra fundamental é sempre cobrir o seu currículo. O que você tem que fazer, o que você tem que ensinar, que está lá nas obrigações. E, em geral, ele tenta fazer isso, que a pessoa relacione o currículo com ideias de matemáticas mais amplas. Aprovado, professor? Tá bom. Just to add, so, I mentioned it in the slides, but I didn't highlight it. We create activities that have a low floor and a high ceiling. So easy entry point. I mean, I know years ago, Ricardo asked me, where'd you get that term, low floor, high ceiling, remember? And so I Googled it, trying to find it, and I found a company that was using it. I said, it's not mine. And then eventually I remembered, it was Seymour Papert. It's not in his writing, but in his talks. So I've been to his talks, a couple of them. So Seymour Papert said a long time ago, that's what Logo does. It creates a low floor. Everyone can access it, but you can do complex mathematics. So that's the other thing that we try to show, that they can see in the activities that it's so easily accessible, but then it adds, yeah. Tem algo que o George mencionou, ele quis acrescentar aqui, que ele mencionou aqui nos slides, mas ele não deu tanto destaque, que é uma noção que ele denomina piso baixo e teto alto, né? Então, são ideias que as crianças podem se engajar com pouco conhecimento, os pré-requisitos são poucos, mas são ideias que permitem que elas sejam expandidas, até chegar em um teto alto. E uma vez eu perguntei para o George, onde que você achou esse termo aqui, né? Eu vi uma companhia, uma empresa aqui com esse termo, e aí ele lembrou que de palestras que ele foi assistir do Papert. Então, embora não esteja nos escritos do Papert, era uma expressão que o Papert usava muito nas palestras dele. It's time to end now. And before we go to some announcements, we would like to ask for a big hand for George, and thank you so much for your talk. A palestra de abertura de hoje de manhã, por vídeo, já provocou muita pergunta, mas essa agora vai ter pergunta para hoje, amanhã e depois. Eu tenho mais duas aqui, eu acho que tem mais outras aqui. So, the video this morning, there was an online online seminar already
popped some questions, but tomorrow morning you have a chance. Some of you will have a chance. Oh, I'm number one in the questions. So, but if the idea of a face-to-face conference was to have a conference like to inspire the debate, we are right. So we're going to have what to debate for the whole conference here. I have already 2 questions over here later on. Okay, so thank you very much, and thank you, Ricardo, and everybody else for this collective translation, this inclusion that we're talking about so much about Portuguese and English. Mais alguns avisos com relação, então, ao